Salmo 8. A majestade de Deus e o valor do homem. Você já parou para pensar como é possível que o Deus que criou os céus, as estrelas, o universo inteiro, se importe com você? Sim, você! Com a sua vida, com as suas dores, com os seus sonhos. Já se perguntou por que ele se importa? O Salmo 8 é um dos textos mais belos e profundos da Bíblia. Um cântico de Davi que começa exaltando a grandeza de Deus e termina reconhecendo a dignidade que ele mesmo concedeu ao ser humano. É um salmo que nos faz sentir pequenos diante da imensidão do universo, mas, ao mesmo tempo, nos faz sentir profundamente amados. Se Deus é tão grandioso, por que ele se lembra de nós? O que há em nós que desperta o cuidado e a atenção do Criador de todas as coisas? Davi, ao contemplar o céu estrelado, escreveu: "Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes?" Salmo 8, versículo 3 e 4. Perceba o cenário. Davi está olhando para o céu. Não é um céu poluído de cidade grande. É um céu limpo, profundo, brilhante, cheio de estrelas. Ele vê a imensidão do universo e se sente pequeno. Mas é justamente nesse momento de pequenez que ele reconhece a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Davi diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, ou, em algumas traduções, um pouco menor do que Deus, e foi coroado de glória e de honra. Esse é um dos maiores paradoxos da fé. Somos pequenos, mas somos preciosos. Somos limitados, mas somos amados com amor eterno. Somos frágeis, mas fomos criados com um propósito. O que significa exatamente um pouco menor do que Deus? Qual é o papel do ser humano na criação? Por que Davi se sentiu tão tocado por essa revelação? O que esse salmo revela sobre o nosso valor, mesmo quando nos sentimos insignificantes? Continue comigo até o fim, porque você vai descobrir que a sua vida tem muito mais valor do que você imagina. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno, esquecido, sem importância, mas a palavra de Deus vai te mostrar que você foi coroado com glória e honra. Imagine o seguinte: você está em um campo aberto, sozinho, à noite. O céu está claro e você vê milhares de estrelas. Aquele silêncio profundo, aquela sensação de que o universo é imenso e você é apenas um grão de areia. E de repente, você se lembra: o Deus que criou tudo isso conhece o seu nome. Ele sabe quando você se levanta, quando você se deita. Ele conhece os seus pensamentos, suas lágrimas, seus medos. Esse é o Deus do Salmo 8, um Deus majestoso e pessoal, grande e ao mesmo tempo íntimo, poderoso e ao mesmo tempo amoroso. Ele não apenas criou o universo, ele criou você e te confiou a autoridade. Ele colocou todas as coisas sob os seus pés. O Salmo 8 nos ensina que Deus é majestoso e digno de toda adoração. O ser humano, mesmo pequeno, tem um valor incalculável. Fomos criados com um propósito, com autoridade e com dignidade. O nosso valor não vem do que temos, mas de quem nos criou. Por isso, quando você se sentir pequeno, desprezado ou sem valor, lembre-se, o Deus que criou os céus também criou você com glória e honra. Você já percebeu como um nome pode carregar poder? O nome de alguém pode despertar lembranças, emoções, respeito. Mas agora pense, como seria o impacto do nome do próprio Deus? O Salmo 8 começa com uma declaração poderosa: "Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome."
Salmo 8, versículo 1. Aqui, Davi não está apenas repetindo palavras bonitas. Ele está proclamando que o nome de Deus é majestoso, incomparável e reconhecido em toda a criação. Se o nome de Deus é tão majestoso, por que muitas vezes nós esquecemos de invocá-lo em nossas batalhas diárias? Será que estamos realmente compreendendo a força que existe em adorar o seu nome? O nome de Deus não é apenas um título. Na cultura hebraica, o nome representava a essência, o caráter, a identidade de uma pessoa. Portanto, quando Davi diz, "Quão magnífico é o teu nome", ele está exaltando quem Deus é. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que governa sobre tudo. E essa declaração não fica restrita à terra. O texto continua dizendo, "Pois puseste a tua glória sobre os céus." Salmo 8, 1b. Ou seja, a glória de Deus ultrapassa os limites da criação. Ela é eterna, imensurável, sem fronteiras. Você já pensou que invocar o nome de Deus pode mudar a atmosfera da sua casa, do seu trabalho, da sua mente? Já percebeu que a adoração é uma arma espiritual contra o medo, a ansiedade e as forças do mal? O que acontece no mundo espiritual quando um coração sincero levanta sua voz e declara, "Senhor, quão magnífico é o teu nome"? Prepare-se, porque a resposta para isso é mais poderosa do que você imagina. Davi continua o salmo com uma revelação surpreendente. Da boca de crianças e de pequeninos, tiraste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Você consegue sentir a força desse versículo? Deus escolhe aquilo que parece frágil para envergonhar aquilo que se acha forte. Ele usa a pureza da voz de uma criança, a inocência de um coração simples, para calar os seus inimigos. Isso significa que a sua adoração, mesmo que pareça pequena, fraca ou insignificante, tem poder de silenciar o inferno. Quando você levanta a sua voz e exalta o nome do Senhor, você está participando de uma batalha espiritual. E nessa batalha, Deus luta por você. O Salmo 8 nos mostra que o nome de Deus é magnífico em toda a terra. A adoração não depende da força humana, mas da presença divina. Até os pequenos e fracos podem ser instrumentos do poder de Deus. Louvar ao Senhor não é apenas um ato de devoção, mas também uma estratégia de vitória espiritual. Por isso, não subestime o poder de dobrar seus joelhos, levantar as mãos e declarar, "Senhor, quão magnífico é o teu nome!" Sua adoração não é em vão. Ela abre os céus, derruba muralhas e traz paz ao seu coração. O valor do homem diante da grandeza de Deus. Você já se sentiu pequeno demais diante da imensidão da vida? Como se o mundo fosse grande demais, os problemas pesados demais, e você, apenas uma poeira, sem importância? Pois é exatamente nesse sentimento que Davi mergulha quando escreve. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmo 8, versículo 3 e 4. Se somos tão pequenos diante do universo, por que Deus ainda escolheu nos amar, cuidar e dar valor? O que isso revela sobre o coração do Criador? Davi olha para o céu estrelado e reconhece algo. O ser humano, por si só, parece insignificante diante da obra grandiosa de Deus. Pense comigo. Quantos bilhões de estrelas existem? Quantos planetas giram silenciosamente pelo espaço? Quantos milênios já se passaram desde a criação do mundo? E no meio de tudo isso, Deus se importa com você? Esta é a beleza do Salmo 8. Ele revela que, apesar da nossa pequenez, temos um valor único e incomparável para o Senhor. O versículo 5 afirma,
Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esta é uma das declarações mais profundas da Escritura. Deus não apenas nos criou, Ele nos revestiu de honra, Ele nos deu dignidade, Ele nos colocou em posição de autoridade sobre a criação. Já imaginou que você não é um acidente, mas parte de um propósito divino? Já percebeu que mesmo em seus momentos de fraqueza, Deus ainda vê em você alguém coroado de glória? O que significa, na prática, viver como alguém que carrega a honra dada por Deus? Se você já duvidou do seu valor, este salmo traz a resposta que pode mudar sua vida. Agora imagine esta cena. Você está olhando para o céu estrelado. A imensidão parece esmagadora, mas, de repente, uma verdade explode em seu coração. O mesmo Deus que criou cada estrela do universo conhece cada detalhe de quem você é. Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Ele conhece as palavras que você vai falar antes mesmo que elas cheguem aos seus lábios. Ele viu você no ventre da sua mãe e escreveu cada um dos seus dias em seu livro. E mais, Ele não apenas te criou, Ele te coroou. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo, portador da sua imagem, reflexo da sua glória. O Salmo 8 nos ensina que o ser humano é pequeno diante da criação, mas grande diante do amor de Deus. Nossa identidade não está nas circunstâncias, mas em quem Deus nos fez para ser. Fomos criados com honra, dignidade e autoridade sobre a obra das mãos de Deus. Quando nos sentimos insignificantes, precisamos lembrar: Deus nos valoriza além do que podemos compreender. Isso muda a maneira como vivemos. Isso muda como enfrentamos as lutas. Isso muda até como nos vemos diante do espelho. Você não é um erro. Você não é sem importância. Você é fruto da criação de Deus, coroado com honra e glória. Se essa verdade já está tocando a sua alma, escreva aqui nos comentários: eu sou valioso para Deus. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do seu valor diante do Criador. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais no que significa viver com essa identidade dada por Deus e como isso transforma completamente a nossa visão de mundo. A autoridade confiada ao ser humano. Você já imaginou o peso e a responsabilidade que é cuidar de algo que pertence a Deus? Pois saiba, Ele entregou ao homem o domínio sobre a obra das suas mãos. Isso mesmo. O Criador do universo confiou a você e a mim a administração daquilo que Ele formou. O Salmo 8 declara: Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Salmo 8, versículos 6 até 8. Se Deus nos deu autoridade sobre a criação, será que temos vivido à altura desse responsável? E mais, o que significa espiritualmente exercer domínio debaixo da vontade de Deus? Aqui está um dos pontos mais marcantes do Salmo 8. Deus, que é soberano sobre tudo, decidiu compartilhar parte da sua autoridade com o homem. Ele nos colocou como administradores da criação. Somos chamados a cuidar, governar e exercer domínio, não com egoísmo, mas com responsabilidade e amor. Isso inclui a natureza, isso inclui os recursos que recebemos, e isso inclui, acima de tudo, a nossa própria vida espiritual. Quando Davi fala que Deus colocou tudo debaixo dos nossos pés, ele está nos lembrando de que fomos criados para viver com um propósito, autoridade e direção. Mas aqui existe um detalhe poderoso. Essa autoridade não é para oprimir, mas para servir. Não é para explorar, mas para proteger. Não é para engrandecer o homem, mas para glorificar a Deus. Já parou para pensar que o domínio que Deus nos deu vai além da criação física e se estende à vida espiritual? Você sabia que em Cristo nós temos autoridade sobre as forças espirituais do mal? Como seria a sua vida se você começasse a viver de acordo com a autoridade que o próprio Deus já te concedeu?
Essas perguntas nos levam a um entendimento mais profundo. Nós não fomos criados para viver como vítimas, mas como filhos que carregam autoridade em nome de Jesus. Agora imagine esta cena. Um rei poderoso se assenta em seu trono e, diante de todos, entrega ao seu filho a chave do palácio. Com esse gesto, o rei está dizendo: tudo o que é meu, agora também é seu. É isso que Deus fez conosco. Ele nos criou e disse: eu coloco tudo debaixo dos seus pés. E no Novo Testamento, Jesus amplia ainda mais essa promessa quando afirma: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você entende o peso disso? Deus não apenas nos deu autoridade sobre a criação visível, Ele nos deu autoridade espiritual sobre o invisível. Isso significa que você não precisa viver preso ao medo, à ansiedade, à culpa ou às mentiras do inimigo. Em Cristo, você tem autoridade para se levantar, resistir ao mal e viver como filho do Rei dos Reis. O Salmo 8 nos ensina que fomos criados com dignidade e responsabilidade. Recebemos de Deus autoridade sobre a criação. Nossa função é administrar com amor, respeito e fidelidade ao Criador. No Novo Testamento, essa autoridade é ampliada para o mundo espiritual. Portanto, não viva como alguém derrotado. Não caminhe como alguém que não tem valor. Lembre-se, Deus colocou coisas grandiosas debaixo dos seus pés. Você carrega dentro de si o reflexo da glória e da autoridade divina. Já pensou em como a Bíblia começa e termina exaltando a majestade de Deus? No início, em Gênesis, vemos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E no final, em Apocalipse, ouvimos os anjos proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Salmo 8 faz exatamente esse movimento. Ele começa e termina com a mesma frase: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso não é por acaso. É um convite para que a nossa vida também seja assim. Uma jornada que começa e termina na adoração a Deus. Se o nome de Deus é magnífico em toda a terra, será que temos vivido diariamente como adoradores? Ou será que temos deixado a correria, as preocupações e as distrações roubarem o lugar que pertence somente a Ele? O Salmo 8 é uma canção que nos lembra de 3 verdades fundamentais. Primeiro, Deus é majestoso. Ele é grande, supremo, Criador dos céus e da terra. Nada pode se comparar à sua glória. Segundo, o homem tem valor. Apesar de pequeno diante do universo, foi coroado com honra e glória. Foi criado para ser reflexo da imagem de Deus. Terceiro, o propósito é a adoração. Toda a criação, todo o domínio e toda a autoridade recebida tem como destino final glorificar o nome do Senhor. Quando Davi encerra o salmo repetindo: Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, ele está nos lembrando de que tudo começa em Deus e tudo termina nele. Já se perguntou como seria a sua vida se cada manhã começasse com adoração? Já imaginou o impacto de encarar os problemas não como derrotas, mas como oportunidades de glorificar o nome de Deus? Você sabia que viver em adoração constante pode transformar a sua perspectiva de mundo, trazer paz ao coração e abrir caminhos de vitória? O segredo do Salmo 8 é esse: reconhecer que a vida só encontra sentido quando está alinhada com a grandeza de Deus. Agora feche os olhos por um instante e imagine você diante de Deus, contemplando a sua majestade. Um Deus que criou o universo e mesmo assim se inclinou para ouvir a sua oração. Imagine ouvir a voz dele sussurrando ao seu coração: Filho, filha, eu te criei com valor, te corovi de honra e te dei autoridade. Viva para a minha glória. Não há nada mais poderoso do que viver com essa certeza. Você não está sozinho.
Você não é esquecido. Você é amado pelo Deus que sustenta o universo em suas mãos. E quando a sua vida se torna um reflexo dessa verdade, até os céus e a terra reconhecem. Quão magnífico é o nome do Senhor! O Salmo 8 é um convite a viver com adoração constante, exaltando o nome de Deus em todas as circunstâncias, identidade firme, lembrando que você é valioso, criado com honra e propósito, autoridade espiritual, vivendo como filho do rei, com poder para resistir ao mal, responsabilidade divina, administrando a vida e a criação como um mordomo fiel. A vida só encontra sentido quando começamos e terminamos em adoração ao Criador. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a declarar aqui nos comentários: Senhor, a minha vida é para a Tua glória. Não esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer a sua fé. Que sua vida seja um reflexo do Salmo 8, começando e terminando sempre com a mesma declaração: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome!